2020/1 e 2020/2 também estão aqui no meu canal no YouTube, né? Vocês também podem se inscrever no meu canal, que toda vez que tiver uma atualização, você recebe a notificação, né? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Então, a última coisa que a gente tinha falado foi dos intervalos de confiança aqui, né? Então, um exemplo muito interessante é esse daqui, que é o exemplo do Lord Reynolds, né? Como é que lê isso aqui? Hayling, né? Hayling, né? O Lord Hayling. Então, você imagina o seguinte, que ele obtinha nitrogênio através da decomposição da matéria orgânica e ele também obtinha nitrogênio tirando o oxigênio do ar. Então, na época dele, eles achavam que a atmosfera terrestre só tinha oxigênio e nitrogênio. E, é claro, vapor de água. Então, ele tinha um processo que ele eliminava o oxigênio passando a atmosfera, né, pelo cobre aquecido ao rubro. Então, ele aquecia o rubro, né, o cobre, e passava a atmosfera terrestre. Aí, todo o oxigênio virava óxido de cobre e ele, em teoria, teria só o nitrogênio. Então, ele obteve as seguintes massas através do nitrogênio, né, da atmosfera, e obteve as seguintes massas de nitrogênio através da decomposição da matéria orgânica. Então, nesse momento, ele pôde observar que a massa, ele obtinha essa massa aqui de nitrogênio da atmosfera terrestre e essa massa aqui através da decomposição da matéria orgânica. Então a pergunta é, olha aqui a média e olha aqui o desvio padrão dele. Olha a média, desvio padrão. Você acha que o nitrogênio que ele obtém da decomposição de substâncias orgânicas é diferente do nitrogênio proveniente do ar? Você acha que esses dois valores aqui são diferentes? 2,31 e 2,299947. Vocês acham que são diferentes esses valores? É, né? Ou não? Se você olhar aqui a figura, ó, você vai ver que é bem diferente. Se você só olhar a média, entendeu? Você vai falar, não, são iguais, né? 2,31 para 2,99947 são valores idênticos, né? Só que tem um detalhe, são valores muito próximos, mas tem uma pequena, mas o desvio padrão, que ele era um experimentador muito preciso. Ele era um experimentador muito preciso, então o desvio padrão dele foi muito pequeno. Então ele pôde observar que havia diferença entre a massa de nitrogênio que ele obtinha através da decomposição da matéria orgânica e a que ele obtinha através da atmosfera. Nesse momento, ele disse então que havia uma outra substância na atmosfera terrestre que era desconhecida. Então, nesse momento, ele falou que tinha na atmosfera terrestre que tinha nitrogênio, oxigênio e um outro gás. Mais tarde, eles descobriram que esse gás era o hélio, né? Então, ele só descobriu isso daqui por quê? Porque ele comparou as médias. São médias que, embora muito próximas, elas são muito diferentes, porque ele era um experimentador muito preciso, né? Ele obteve valores um desvio padrão muito pequeno. Então agora a gente está comparando as médias, vocês estão me entendendo? Você está comparando essa média com essa média. Então você pode pensar, né, que você tem aqui a média, um desvio padrão, a média é um desvio padrão, um intervalo de confiança. Então nesse momento, você vê que esse desvio padrão, então você vê que apesar de serem valores numericamente muito próximos, você pode ver que essa população não está contida dentro dessa população. Então agora a gente vai comparar as médias dos resultados.
A gente não comparou com o teste F a variância ou o desvio padrão? O teste F era para comparar o desvio padrão, não era? Agora a gente vai comparar as médias dos resultados, ok? Como que a gente compara as médias dos resultados? A gente calcula a média dos resultados através do teste T. Você tem um... Então, basicamente, o teste T, ó, tá vendo essa figura aqui? Você imagina, então, que você tem duas populações. Lembra da distribuição gaussiana? Tipo assim, eu vou medir a altura de todas as pessoas em Pomerode. E eu vou medir a altura das pessoas em Blumenau. Eu consegui medir todos os moradores de Pomerode e todos os moradores de Blumenau. Então você imagina que as alturas dessas pessoas vão seguir uma distribuição gaussiana, né? Então você imagina que, inevitavelmente, o que vai acontecer quando eu comparo as populações? Você imagina que uma gaussiana vai estar dentro da outra. O que eu estou medindo com o teste T? Eu estou medindo essa área que está entre as duas populações. Certo? Então você imagina que se a área entre as duas populações for muito grande, né? Você imagina que quando você faz uma gaussiana, a área é normalizada. Então você imagina que a área que tem numa gaussiana é 1. Né? Qualquer população, a área total que vai estar debaixo da gaussiana é 1. Então você está medindo que a área entre as duas populações. Você está medindo a área em que tem entre essas duas populações. Então você imagina que se as áreas que estão entre as duas populações for grande, você vai dizer, não, estatisticamente não tem diferença entre uma população e a outra. Né? Então, por exemplo, você faz a gaussiana para a altura dos moradores de Pomerode, e aqui você faz a gaussiana para a área dos moradores de Blumenau. Aí uma fica praticamente dentro da outra. Aí você vai falar, não, estatisticamente não tem diferença entre a altura dos moradores de Pomerode e os moradores de Blumenau. Né? Aí uma gaussiana fica bem fora da outra. Você vai falar, não, estatisticamente tem muita diferença de altura entre os moradores de Blumenau e de Pomerode. Então você imagina que nesse caso aqui, né, você está falando de um exemplo de medir de estatística mesmo, medir a altura de pessoas. Então você imagina que a população de Blumenau vai ficar acima de 300 mil. Né? Então você vai ter uma estatística aqui para 300 mil. Agora, quando você faz uma análise química, você não vai medir 300 mil vezes a mesma coisa. Você vai fazer o quê? 6, 7, 8 medidas. Né? Então é isso que para isso que serve o teste T. Né? Que assim, que basicamente é igual ao teste F. Você vai me obter um valor de T calculado e você vai obter um valor de T tabelado. Se o valor de T calculado for menor que o valor de T tabelado, você vai falar que não há diferença. Se o valor de T calculado for maior do que o valor tabelado, você vai falar que é equivalente. Certo? Mas aí, assim, mas é que eu falei, às vezes falta aquela visão para vocês, né? Tá, eu tô calculando um valor de T. Você tem que saber que se o T calculado for menor que o T tabelado, que não há diferença. Né? Ou melhor dizendo, né? Melhor dizendo, né? Se o T calculado for menor que o T tabelado, você vai falar que os valores são equivalentes. Se o T calculado for maior que o T tabelado, aí você vai falar que é diferente. Ok? Mas aí você vai fazer os cálculos, né? Aí você fala, mas o que esse T quer dizer, afinal de contas, né? Eu sei disso daqui, para responder as questões do professor, mas o que esse valor de T está me dizendo, afinal de contas? É exatamente isso daqui, ó. Você imagina que você está medindo a área que tem entre as duas populações, né?
Esse T é proporcional à porcentagem dessas populações. Então, quando você trabalha com um intervalo de confiança de 95%, e o teu T calculado e o teu T calculado dá maior que o T tabelado, você vai dizer para mim, então, que tem que menos de 5%, que essa área entre as duas populações é menor que 5%, certo? É isso que você está olhando quando você faz o teste T, a área que está entre as duas populações. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as fórmulas para calcular o valor de T, né? Você faz a média de uma população menos a média da outra, dividido pelo desvio padrão agrupado, multiplicado pela raiz quadrada do número de indivíduos numa população, vezes o número de indivíduos na outra população. Isso tudo aqui dividido pela soma entre o número de indivíduos nas duas populações. Aí você vai falar, nossa, professor, que saco, eu vou fazer um monte de cálculo, né? Ó, você não precisa fazer cálculo nenhum porque você tem o Excel, né? Não que seja ruim fazer cálculo, não que seja ruim você fazer cálculo, tá? Na verdade, né, é que assim, você não precisa ficar fazendo um monte de continha, sabe? Mais, menos, subtrai, porque você tem o Excel que faz tudo para ti. Você tá com a tabelinha aí aberta? Aqui você tem a massa de nitrogênio obtida através do ar, e aqui você tem a massa de nitrogênio obtida através da decomposição de substâncias químicas. A primeira coisa que você vai me responder é se tem diferença entre o desvio padrão dessas duas populações. Como você pode fazer isso para mim? Você pode vir aqui, aí você faz o maior desvio padrão elevado ao quadrado, dividido pelo menor desvio padrão elevado ao quadrado. Opa, troquei, né? Ah, aqui tem um zero aqui, né? Então a gente vai achar um F igual a 93. Então esse daqui é meu F calculado. E aqui eu vou ter um F tabelado. Bom, como que eu vou ver esse valor do F tabelado? Eu posso olhar aqui na tabelinha, né? Então, por exemplo, eu vou ver, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observações, né? Então, você imagina que aqui eu tenho 7 observações. Vou colocar aqui, né? Tenho 7 observações, 8 observações. Você imagina que o menor desvio padrão é esse daqui. Então, esse daqui é o S1. E o maior desvio padrão... Não, desculpa, né? Aí você faz o maior pelo menor. Então, aqui tem um zero a menos, né? Então, esse daqui é o S1, esse daqui é o S2. Você imagina que o número de graus de liberdade é N-1. Então, aqui é 6 e 7. Então, quando eu for olhar na tabela, eu vou olhar para 7 e 6. 7 e 6. Então, eu vou ver que o meu F tabelado é de 4,21. Então, eu vou vir aqui, meu F tabelado, 4,21. Então, eu vou ter nesse momento que meu F calculado é menor do que o meu F tabelado. Professor, Sim. volta ali na tabela rapidinho e mostra de novo, que eu não peguei. Ah, tá. Então, primeiramente, né? O S1 é o maior desvio padrão. O S2 é o menor desvio padrão. Então, você sempre divide o maior pelo menor para você ter sempre um valor de F maior do que 1. Então, eu tenho 8 observações para esse desvio padrão aqui. Então, esse daqui é o S1,
8 menos 1, 7, que é o número de grau de liberdade. Eu tenho 7 observações para o desvio padrão menor, então eu tenho 6 graus de liberdade. Então eu vou olhar na tabelinha 7 para S1 e 6 para S2. Né? Então aqui, S1, 7, S2, 6. Então eu venho aqui na tabelinha do F e olho 7 e 6. Ah, então, tá. Entendi agora. Entendeu? Outro jeito de eu achar esse F crítico, outro jeito de eu achar esse valor de F crítico, é usar aquela função do Excel. Um IVT, né? Eu posso vir aqui e colocar InVT, eu tenho que dar sempre igual, InVF, né? O intervalo de confiança, né? A gente trabalha com intervalo de confiança de 95%. Então é 0,05. Ponto e vírgula, grau de liberdade de S1, 7. Grau de liberdade do S2, 6. Eu fecho aqui. E aqui eu tenho o valor, né? Que na verdade é 4,20666. Aí na tabela redonda para 4,21. Né? Se eu quisesse ter menos trabalho ainda, eu ia clicar aqui no Excel em dados, análise de dados e teste F. Então aqui no teste F, eu vou selecionar onde estão meus dados, né? Então eu vou vir aqui, deixa eu ver, o desvio padrão maior é esse daqui. Então o S1 vai ser esses dados aqui, e o S2 vão ser esses dados aqui. Aí eu coloco aonde eu quero obter os meus resultados, né? Então eu vou ver no lugar que é conveniente para mim eu apresentar esses resultados. Eu acho que aqui, aqui, ó, isso daqui são inclusive os resultados do ano passado. Aí você dá aqui, ok? E voilá, tá aqui. Os valores de F. Ó, então aqui ele já me dá tudo, tá vendo? Ele fala que a variável 1, né, que é o nitrogênio obtido do ar, e a variável 2 é o nitrogênio obtido através da decomposição de substâncias químicas. Aqui ele já me dá as médias e aqui ele já me dá as variâncias, né? Lembrando que o desvio padrão a variância, o desvio padrão elevado ao quadrado, né? Então aqui ele já me dá a média, já me dá as variâncias, me dá o número de observações, ó, 8 e 7, e me dá o número de graus de liberdade, 7 e 6. E aqui ele já me dá o valor de F. Já me dá o F calculado e me dá o F tabelado. Tá vendo? Eu não precisei fazer nada, não precisei consultar a tabela. Então eu só cliquei aqui em dados, análise de dados, teste F para 2 amostras para variâncias. Cliquei em OK e ele já me deu aqui o valor de F calculado e o valor de F tabelado. Então aqui eu já sei que as variâncias são diferentes, ok? Você tem dois tipos de teste T. Você clica aqui em dados, análise de dados. Aí aqui você tem teste T, 2 amostras presumindo variâncias equivalentes e 2 amostras presumindo variâncias diferentes. Como o teste F falou para mim que as variâncias são diferentes, então eu só clico aqui, né? Então eu vou fazer um teste T presumindo variâncias diferentes. Então eu dei aqui OK. Vou selecionar os meus dados, que vão ser esse e esse. E vou colocar aqui meu intervalo de saída. Vou colocar aqui meu intervalo de saída aqui. E pronto, ele já me deu. Ele me deu de novo as médias, as variâncias, o número de observações, o número de graus de liberdade, que no caso vai ser 8 mais 7. E aqui ele já me deu o número de graus de liberdade. Você imagina que o número de graus de liberdade você tem que calcular também quando as variâncias são diferentes, né? Então você imagina que se fossem variâncias equivalentes,
Ele ia fazer 8 mais 7, 15, menos 2, 13. Mas por se tratar de um teste em que as variâncias não são equivalentes, você usa uma fórmula também para calcular os graus de liberdade. Ele já faz isso para você, já calculou os graus de liberdade. O valor de T ele calculou como 21,68. E ele deu aqui o T crítico unicaudal e o T crítico bicaudal. Qual que é a diferença do T crítico unicaudal e do T crítico bicaudal? Qual que é a diferença? Não sei, professor. Você imagina que o unicaudal, você está olhando só um lado da... Quando você fala unicaudal, você está olhando só um lado da distribuição gaussiana, né, da distribuição da população. Quando você usa o bicaudal, você está olhando os dois lados. Então, acontece muito, que nem no caso do nitrito. Lembra os questionários, o questionário da prática passada que eu passei para vocês? Os valores são diferentes? Né? Então, eu perguntava, os valores são diferentes? São. Ah, mas usando 30 minutos ao invés de 15 minutos, é maior? Não. Então, você imagina que se o teu... Então, você imagina o seguinte, você vai ter o teu T calculado. Se o teu T calculado for maior que o T tabelado, se o teu T calculado for maior que o T tabelado, você vai dizer que os resultados são diferentes, que as médias obtidas com os dois métodos são diferentes. O teu T tabelado é unicaudal. Agora, se teu T calculado for maior que o T tabelado bicaudal, aí sim você pode dizer que aí sim, né, você pode dizer que essa média é maior do que essa média, né? Pode acontecer o quê? Do teu T calculado ser maior que o teu T tabelado unicaudal, mas ele ser menor que o teu T tabelado bicaudal. Então você vai falar, ó, os valores são diferentes, mas eu não posso dizer que um é maior que o outro. Nesse caso, olha só, é enorme, né? O valor de T calculado é 21. Aí o T tabelado unicaudal é 1,89 e o T tabelado bicaudal vai ser 2,36. Então eu não só posso afirmar que esses valores são diferentes, como eu posso afirmar que o método em que eu obtenho o nitrogênio através da decomposição química da matéria orgânica, né, de substâncias orgânicas, é maior do que a massa de nitrogênio que eu obtenho através da atmosfera. Eu posso falar que essa média é maior do que essa média, né? Então, por exemplo, esse daqui são os dados, né? Da aula, deixa eu ver, semana passada foi 15. Esse daqui são os dados da aula de 15/4. Esse daqui são os dados da aula de 15/4. Então, por exemplo, na aula de 15/4, a gente determinou aqui a concentração, de nitrito na salsicha, né? Então, eu lembro que a amostra B e C a gente deixou por 15 minutos e a amostra A a gente deixou por 30 minutos. Lembra que a gente fervia a salsicha, né? Para retirar o nitrito. Então, essas duas amostras aqui, né? A amostra B e a amostra C, a gente deixou fervendo, né? Em banho-maria por 15 minutos. A amostra A, a gente deixou fervendo em banho-maria por 30 minutos. Então, essas são as perguntas que eu fiz para vocês no questionário.
Primeira questão. Tem diferença a variância da amostra que eu deixei 30 minutos é diferente da variância da amostra que eu deixei 15 minutos? A amostra... A de 30 para de 15? É. Tem diferença? Eu botei, acho que falso. Não tem diferença. Acho que eu coloquei assim, são... Agora eu não lembro se eu coloquei que elas eram iguais ou são diferentes. Mas você entendeu a pergunta, né? Eu estou perguntando se são diferentes. Tem diferença? Sim ou não? Não. Não? Vamos ver. Eu vou vir aqui, dados, análise... Não, eu acho que sim. É que eu não sei, porque tinha 3 questões que perguntava de 30 e 15 minutos. Então a primeira era essa. Eu quero saber se as variâncias, né, dessas amostras aqui são diferentes da variância dessa amostra aqui. Então até eu vou pintar aqui, ó. Você tem esse conjunto de dados aqui, ó, que eu vou pintar de amarelinho. E você tem esse conjunto de dados aqui que eu vou pintar de vermelho, né? Então você vai imaginar que o amarelinho são 15 minutos. Você está comparando dois conjuntos de dados. Esses dados aqui que eu pintei de amarelinho que foram obtidos após 15 minutos de fervura da amostra. E você tem esses dados aqui que eu pintei de vermelhinho, que eles foram obtidos após 30 minutos de fervura da amostra, né? Lembrando que a gente ferveu em banho-maria, né? Para não perder a solução e também para não estragar o nitrito, né? Então a pergunta é: a variância desse conjunto de dados é diferente da variância desse conjunto de dados? Sim. Vamos ver. Eu vou clicar aqui em dados, análise de dados. Vou clicar em teste F. O teste F é para comparar as variâncias, né? Aí eu vou dar OK e eu vou selecionar os meus conjuntos de dados, né? Eu vou comparar esse conjunto de dados aqui com esse conjunto de dados aqui. Ok? Essa comparação é uma média? Não, estou comparando as variâncias. Ah, tá. Vou clicar aqui, OK. Tá vendo? Ó, ele... Só um detalhe. A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Lembra quando eu passei a fórmula do teste F? Por exemplo, você tem esse conjunto de dados aqui. Aí você vai calcular o desvio padrão. DESV, PED. Né? Aí você vai calcular o desvio padrão. Aí tem esse conjunto de dados aqui. Você vai calcular o desvio padrão. DESV, PED. Você imagina que a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu elevo ao quadrado o desvio padrão, eu tenho a variância. Então, ó, estou fazendo o desvio padrão elevado ao quadrado. Estou fazendo o desvio padrão elevado ao quadrado. Eu tenho a variância, entendeu? Quando você faz, então, por exemplo, esse daqui é o maior desvio padrão, é o S1. Esse daqui é o menor desvio padrão, é o S2. Quando a gente faz a fórmula do teste F, eu falo que F é igual a S1 elevado ao quadrado. Deixa eu tirar o igual aqui, porque senão ele vai dar erro, né? Eu vou falar que o valor de F é igual ao desvio padrão menor, ao desvio padrão maior elevado ao quadrado, dividido pelo desvio padrão menor elevado ao quadrado. Então você imagina que desvio padrão elevado ao quadrado é a variância, né? Então você imagina que o teste F compara o desvio padrão, que nada mais é que a variância, né? Na verdade, o que vai na forma são as variâncias, né? Então eu estou comparando a variância dos dois métodos. Então a pergunta é: a variância desses dois métodos de extração, eles são diferentes? Deixa eu ver. O meu F calculado foi de 3,16, meu F tabelado foi de 19.
né? Então, nesse momento, eu tenho que o meu F calculado, é menor do que o meu F tabelado. Então, nesse momento, eu vou presumir que as variâncias são o quê? Equivalentes. Ok? Nesse momento, eu digo que as variâncias são equivalentes. Aí vem a pergunta, mas será que a concentração de nitrito que eu obtive fazendo a fervura por 15 minutos é diferente da concentração de nitrito que eu obtive fazendo a fervura por 30 minutos? Eu vou utilizar agora o teste T. Então, eu vou clicar em Dados, Análise de Dados, e aqui você tem o teste T, presumindo variâncias equivalentes e presumindo variâncias diferentes. No exemplo do Lord Reinhold, né? Acho que eu pronunciei errado, mas tudo bem. Mas quando a gente comparou as massas de nitrogênio que foram obtidas através da decomposição de substâncias orgânicas e a massa de nitrogênio que foi obtida através do ar, a gente tinha variâncias diferentes. Nesse caso, a gente provou que as variâncias são equivalentes. Então, eu vou usar o teste T presumindo variâncias equivalentes. Então, eu só vou selecionar os meus dados aqui, já está selecionado, e eu vou colocar o intervalo de saída aqui. Vou colocar meu intervalo de saída aqui para você ver os resultados. Então, aqui eu tenho as médias, tá vendo? Eu obtive 4,12, né, para um tempo de extração de 15 minutos e 5,1 para um tempo de extração de 30 minutos. Numericamente, 5 é maior do que 4, né? Mas será que estatisticamente eu posso falar que esses valores são diferentes? Estatisticamente eu posso dizer que esse valor é maior do que esse? Vai dar um pouco, no caso. Ó, vamos ver. Meu T calculado foi de 2,21. Meu T tabelado foi de 1,89. Ó, então o que que eu tive? Eu tive que o meu T tabelado é maior do que o meu T Isso quer dizer o quê? Meu T tabelado é menor do que o meu T calculado? Unicaudal? O que isso quer dizer? Que os resultados são diferentes. Eu posso dizer, então, que eu fazer com 15 minutos e com 30 minutos não dão resultados iguais, é diferente. Mas, por um outro lado, eu também não posso dizer que com 30 minutos, eu vou extrair mais, né? Eu não posso dizer que deixando por 30 minutos, eu vou extrair mais nitrito do que deixando por 15 minutos. Certo? Errei essa, então. Então, por quê? Porque meu T tabelado, desculpa, eu coloquei os dois tabelado, né? Aqui é T calculado, né? E aqui é o tabelado, né? Então eu vou colocar aqui que meu T calculado é menor do que o meu T tabelado e caudal. Então eu não posso dizer que que essa média é maior do que essa média, estatisticamente, né? Estatisticamente eu não posso falar que eu deixar por 30 minutos vai extrair mais nitrito do que eu deixar por 15 minutos.
mas eu posso dizer que dão resultados diferentes, né? Então, eu vou falar que deixar por 15 ou 30 minutos dá resultados diferentes, mas eu não posso dizer que dá resultados que eu consigo extrair mais nitrito deixando por 30 minutos que por 15 minutos, né? Então, eu vou colocar que não tem, eu não tenho evidências estatísticas de que esse valor é maior do que esse. Mas eu tenho evidências estatísticas de que esse valor é diferente desse valor, né? Essa média é diferente dessa média. Mas eu não posso dizer que essa média é maior do que essa média, do ponto de vista estatístico. Ok? Então vamos continuar para mais alguns exemplos. Então aqui foi o exemplo do Lord Reinhold. Esse daqui é de um artigo que está under analysis, né? The following table, there were the protein contents in two whey protein samples. Então a gente está dizendo que essa tabela me descreve a porcentagem de proteína em duas amostras de whey, tá? Então eu tenho a amostra 1 e a amostra 2. A amostra 1 foi analisada em duas aulas diferentes, né? Essa daqui foi uma aula, essa daqui foi outra aula. E a amostra 2 também foi analisada em duas aulas diferentes, né? Então a pergunta é, tá? Então você está imaginando que eu tenho duas amostras, são amostras diferentes. Aqui é uma amostra, essa daqui é outra. Só que essa amostra, cada uma das amostras foi analisada em 2 dias diferentes. Então a primeira pergunta é: tem diferença entre as variâncias? Tem diferença entre as variâncias do dia 1 para o dia 2? Então você imagina que esse daqui é o típico resultado, né? Vou até pegar essa tabela aqui e copiar, né? Para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Então você imagina que esses são os típicos dados de aula de laboratório, né? Então, assim, é óbvio que a concentração do dia 1 tem que ser igual à concentração do dia 2, né? Se você analisa uma amostra numa aula, na outra aula a concentração tem que ser a mesma. Só que às vezes a gente determina que a concentração não é a mesma, por quê? Por causa do erro experimental, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e calcular a média dos resultados, né? Eu posso vir aqui, ó, calcular a média dos resultados. Eu obtive médias bem próximas, né? 80,1 e 79, 65 e 65. Eu posso vir aqui, ó, calcular o desvio padrão. Estão meus desvios padrões. São relativamente próximos também, ok? Então tá, será que quando eu analiso a amostra em 2 dias consecutivos, os resultados são iguais? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é para a amostra 1. Vou comparar as variâncias no dia 1 e no dia 2, né? Então você imagina que agora eu estou comparando as variâncias, né? A primeira coisa que eu faço é um teste F. Eu venho aqui em dados, análise de dados. Eu venho aqui em teste F para 2 amostras para variância. Seleciono os meus dados, né? Então, eu seleciono aqui. Depois eu seleciono aqui. E vou colocar meu intervalo de saída aqui.
Ó, meu F calculado foi 1,62 e meu F tabelado foi 5,05. Né? Vou até marcar aqui que são esses daqui os valores que são importantes. Então, eu vou presumir que as variâncias são equivalentes. Imagina que as variâncias, né, de quando eu fiz análise numa aula e numa outra aula, as variâncias foram as mesmas. Se as variâncias foram as mesmas, será que a massa de proteína no whey que a turma determinou foi a mesma? Será que a massa de proteína nos whey, será que a turma determinou foi a mesma? Né? Será que o resultado que uma turma obteve é igual ao resultado da outra turma? Né? Que isso aqui são duas aulas separadas, né? Bem, então vamos ver. Quero saber se a média desse conjunto de dados é diferente da média desse conjunto de dados. Então eu vou vir aqui, ó, dados, análise de dados. Teste duas amostras presumindo variâncias equivalentes. Eu vou selecionar o conjunto de dados. Já estão aqui. E aqui. Estou comparando esses dois conjuntos de dados. Estou comparando esses dois conjuntos de dados. Vou colocar meu intervalo de saída aqui. Ó, ele me falou que a média do dia 1 foi 78 e a média do dia 2 foi 80%. Ele me deu um T calculado de 1,19 e um T tabelado unicaudal de 1,81. Então eu vejo o T calculado é menor que o T tabelado. Então eu posso dizer que os resultados obtidos nos 2 dias foram equivalentes. Aí eu posso fazer o mesmo para a amostra 2, né? Por exemplo, eu venho aqui, eu quero saber se a variância dos resultados obtidos numa aula foi diferente da variância dos resultados obtidos em outra aula. Eu vou vir aqui em dados, análise de dados, vou clicar em teste F, vou selecionar os meus dados que eu quero comparar. E vou colocar aqui meu intervalo de saída. Vou colocar aqui o intervalo de saída. Deixa eu ver, F calculado é menor do que F tabelado. Né? Então eu posso dizer que as variâncias obtidas em 2 aulas são equivalentes. E agora eu vou comparar os resultados, eu vou comparar as médias, né? Eu vou ver se a média que uma turma A obteve foi diferente da média de uma outra turma, né, que fez aula em outro dia. Então vou clicar em dados, análise de dados, teste T presumindo variâncias equivalentes. Eu vou selecionar os dados que eu quero comparar. E vou colocar aqui o intervalo de saída. Vou colocar aqui, para ele me dar as minhas respostas bem aqui. Então, eu obtive que o T calculado foi de 0,052. Né? Ele vai me dizer que o T tabelado unicaudal foi de 0,47. Opa, perdão. Ele está falando que o T calculado foi de 1,81. Né? Então eu posso dizer que em ambos os casos, as massas a porcentagem de proteína no whey foi equivalente.
Ok? Em ambos os casos, as massas foram equivalentes. Agora eu venho aqui e pergunto para você. Tá aí ainda? Sim. Agora você está com a tabela aí? E se eu pergunto Sim. para ti, ó, você tem essas massas para a amostra 1, né? Ó, você tem essas massas aqui para a amostra 1. Né? Estou considerando as duas aulas. E você tem essas massas, essas porcentagens, né, de proteína no whey. Né? Então aqui você tem a amostra 1 e você tem a amostra 2. São todas exemplos, né, Então aqui é uma amostra de whey e aqui é outra amostra de whey. Esses resultados é a porcentagem em massa de proteína no whey. Você pode me dizer se a variância desses conjuntos de dados é diferente? É. Vamos ver? Vou fazer o teste T. Vou clicar em dados, análise de dados, vou clicar no teste F. O senhor não usa o grau de liberdade nesse? Não, quando eu uso para fazer pelo análise de dados, ele já faz tudo para mim. Entendi. Entendeu? Então eu vou colocar aqui os conjuntos de dados. Vou colocar aqui os conjuntos de dados e vou colocar aqui meu intervalo de saída. Tá? Então ele já me deu a média, já me deu a variância, já me deu o número de observações, o número de grau de liberdade. Só que o F aqui ficou meio estranho. Por quê? Porque eu dividi o menor pelo maior. E eu falei que eu tinha que fazer o contrário, né? Você divide sempre o maior pelo menor para você ter um valor de F menor do que 1. Quer dizer, maior do que 1, né? Agora sim, ó. Ó, meu F calculado foi 2,53, enquanto o tabelado foi 2,81. Ó, tabelado, calculado. Tabelado, calculado. Ah, então como ele é maior, é equivalente? Exato. São equivalentes. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui no braço, né? Para calcular o valor de F, né? Eu sempre vou fazer a variância do maior dividido pela variância do menor, né? Então eu ia fazer esse daqui dividido por esse daqui. Você imagina que você sempre quer um valor de F maior do que 1, né? Então eu sempre tenho que dividir o maior pelo menor. Ó, aí eu obtive, ó, 2,53, que é exatamente o que ele calculou para mim. Se eu fosse consultar na tabela, no caso, são 11 graus de liberdade. Eu acho que a tabela nem chega no 11, deixa eu ver. Não chega assim, ó. Olha aqui. Então, é 11, 11, né? Então, eu tenho que achar 11, 11 nessa tabela. Mas para o Mas meu não tem. azar, ele pulou o 11 aqui, né? Tem 10, 12, 15, 20 e 30, né? Então, o 11 aqui, aí como eu não tenho 11, né? Eu ia olhar aqui, ia ser algo entre 2,85 e 2,79, né? Eu também poderia, porque a tabela vai só de 2 a 10, depois ele vai pulando, né? 12, 15, 20 e 30. A gente poderia calcular também o valor de F. Poderia calcular também o valor de F usando a função lá. Estou calculando o valor tabelado, né? Poderia calcular o tabelado aí sim por aquela função, né? InvF, grau de liberdade, né? Então 95%, ponto e vírgula, aí grau de liberdade 11 e 11. 2,81, tá vendo? Então eu posso afirmar
eu posso afirmar então que as variâncias das duas amostras são iguais. Uma vez que eu sei, agora que eu sei que as variâncias são iguais, vem a pergunta: você acha que esse whey protein tem mais proteína do que esse whey protein? Você acha que o whey protein, que o sample 1 tem mais proteína que o sample 2, que o sample 2? Pô, mas a média não deu. A média deu maior o 2, né? Ou não tem a ver? Ah, não, mas eu coloquei trocado aqui, né? Entendeu? Que quando eu venho aqui, ó, dados, análise de dados, né? Ó, o sample, eu defino quem que vai ser a amostra 1, tá vendo? Aí no caso eu falei que a amostra 1 ia ser essa. Lembra que eu falei para ti que eu tenho que dividir sempre que eu tenho que dividir a maior variância pela menor variância? Ó, quer ver? Eu vou calcular o desvio padrão, ó. Desve, pad. Vou calcular o desvio padrão aqui e o desvio padrão aqui. Ó, você tá vendo que a amostra, você tá vendo que quando eu falo pro Excel, né? Quando eu falo pro Excel assim, calcula o valor de f. Eu vou falar para ele que a amostra que tem o maior desvio padrão é a amostra 1. Aí a outra é a amostra 2, entendeu? Então você imagina que a variável 1, né, é na verdade o sample 2, né? Enquanto que a variável 2 é na verdade o sample 1, né? Também não pode se confundir, né? Também eu podia vir aqui e fazer a média, né? Então aqui é o desvio padrão e aqui é a média, né? Podia calcular a média. A média aqui. Ó, essa daqui a média deu 65 e essa daqui a média deu 79. Será que eu posso dizer que a amostra 1 tem tem uma porcentagem de proteína maior do que a amostra 2? Tem, né, prof? Vamos ver? Dados, análise de dados, teste T presumindo variâncias equivalentes. Então eu vou vir aqui, vou selecionar minhas variáveis. Tá. Eu tinha esquecido de selecionar uma aqui desse lado. O intervalo de saída eu vou pôr aqui, ó. Prontinho. Olhando para essa tabelinha, ó, você tem aqui a média a porcentagem de proteína na amostra 1 e a porcentagem de proteína na amostra 2, né? O sample 1, sample 2, né? Você tem aqui as médias, né? Aqui você tem o valor de T calculado, você tem o valor tabelado unicaudal, e aqui você tem o valor tabelado bicaudal. O que você pode me dizer olhando para essa tabela? Eu não sei, professor. Pode me explicar? Claro, né? Isso daqui não é o T tabelado, o T calculado? Se você comparar ele com o T unicaudal, você vai dizer o quê? Quem que é maior?
Tem aqui o T calculado. E aqui você tem o T tabelado. Né? O T tabelado unicaudal. Com certeza, o teu T calculado é maior que o T tabelado. O que isso quer te dizer, então? Se ele é maior, ele é equivalente. Não, maior é diferente. O calculado, ele é maior. Então é diferente. Ah, tá. Ele Entendi. é equivalente quando é menor. Sim. Eu confundi. É. Aí você vai comparar com o bicaudal. Então aqui você tem o teu T calculado e aqui você tem o teu T tabelado bicaudal. O que isso quer te dizer? Obviamente ele também é maior do que o bicaudal. Isso quer dizer o quê? Que a proteína é maior, né? Isso, que a porcentagem de proteína, nesse whey é maior do que nesse whey. Né? O sample 1 tem uma porcentagem maior de proteína que o sample 2. Isso daí foi com o pessoal da engenharia química em 2019. 2019, 2. O Isso aqui. professor que fez isso? Sim? Na verdade, não fui eu, foi os alunos, né? Foi o pessoal foi a Engenharia Química 2019-2. Segundo semestre de 2019, né? Esses resultados foram todos obtidos por aluno em sala de aula. Ó, os resultados de vocês também tá aqui no artigo, ó. Cadê? Aqui, ó. Tô terminando de escrever o artigo com os resultados de vocês. Então, tudo isso daqui foi vocês que fizeram. Na verdade, a turma de vocês, só esses últimos resultados aqui, ó. Esses últimos resultados aqui foi a turma de vocês. O resto foram turmas anteriores, né? Foi a turma de 2020/2. Mas perfeito. Vamos continuar então com os exemplos. Então aqui a gente tem uma outra questão, né? Um método proposto para a determinação da demanda química de oxigênio das águas residuais foi comparado com o método padrão, sal de mercúrio. Os seguintes resultados foram obtidos para uma amostra de efluente de esgoto. Aqui a gente tem, né? A precisão do método proposto é significativamente maior que a do método padrão? Esse exercício aqui eu fiz caca, viu? Porque quando eu traduzi... Ah, não, tá certo, ó. Para cada método foram feitas 8 determinações. Você precisa saber quanto o valor de N. Se você não souber o valor de N, você não consegue determinar o F crítico. Então vamos lá, ver se você consegue me responder essa daí. Ó, você tem o método padrão e você tem o método proposto. Você tem o desvio padrão do método padrão e você tem o desvio padrão do método proposto. Você pode me dizer se os desvios padrões são diferentes?
A variância dos dois métodos é diferente? Ó, a variância desses dois métodos, ela é diferente? É diferente? Então, alguém vai me responder? Vamos lá, então, ó. Como é que eu calculo? O primeiro eu vou calcular, eu vou determinar o valor de f calculado. Para isso, eu vou pegar o maior desvio padrão, que é 3,31. Vou levar ele ao quadrado para determinar a variância, né? E vou dividir pelo menor desvio padrão elevado ao quadrado. Eu vou obter um valor de 4,8. Para determinar o valor de f tabelado, eu vou usar a função INVF. Então aqui eu vou colocar a probabilidade, que é 0,005, e os graus de liberdade. Eu vou colocar 7 e 7, né? Foram feitas 8 determinações com cada método. Então, os graus de liberdade vão ser o N, né? O número de observações são 8, os graus de liberdade são 7. Então, aqui eu vou ter um F tabelado de 3,78, né? Então, como o F, então você tem que o F calculado é maior do que o F tabelado. Então, você pode dizer que são diferentes. Ok? E aqui a gente tem de novo os exercícios para você dizer se os valores são iguais ou diferentes. Ó. São exercícios para você me dizer se os valores são iguais ou diferentes. Olha aqui. Então, ó, esse daqui é o teste. Esse daqui é o teste G e esse daqui é o teste Q. Ó, esse é o teste. Esse daqui é o teste G que eu já tinha mostrado e esse daqui é o teste Q. Então vem a pergunta, ó. Os seguintes valores foram obtidos para a concentração de nitrito em uma amostra de água de rio. Então aqui você tem os valores. Então aqui você tem os valores. Aí vem a pergunta, né? Você acha que esse valor aqui ele deve ser mantido? Você acha que o 0,38 deve ser mantido? Pessoal, então é o que eu mostrei para vocês.
Então, você vai fazer o teste G, né? Você vai usar essa formulinha aqui e comparar o valor calculado com o valor tabelado, certo? Então, aqui você vai fazer a média dos valores e aqui você vai fazer o desvio padrão. Para você determinar para mim o valor de G calculado, então você vai fazer o valor suspeito, né? Você vai fazer o valor suspeito menos a média dividido pelo desvio padrão, certo? Esse daqui vai dar 1,43. Aí, para 4 valores, você vai ter 1,48, que é o valor tabelado. Então, nesse momento, você determina que o valor calculado é melhor que o valor tabelado, certo? Valor calculado menor que o valor tabelado. Então, você deve manter o valor de 0,38 nos seus dados, tá? Deve ser mantido 0,38. E você também tem o teste Q, que você calcula fazendo o valor suspeito menos o valor mais próximo, dividido pelo maior valor menos o menor valor. Ok? E aqui a gente tem um resuminho. Ó, quando o valor de G é menor que o valor tabelado, você mantém o resultado. Quando o valor de G é maior que o valor de G tabelado, você tira o valor. Tá? Então, como que eu poderia organizar esses dados aqui para fazer o teste Q? Ó, eu posso simplesmente vir aqui, ó, abrir uma outra tabela aqui. Então, aqui a gente tem o teste G. Eu vou organizar eles, né, do maior para o menor. Eu vou colocar aqui como classificado maior para o menor, né? Ó, então, aqui é o... Peraí, não deu certo? Já sei por que não deu certo. Os valores têm que ficar tudo na mesma coluna. Então, eu vou colocar aqui para classificar do maior para o menor. Tá vendo? O senhor está compartilhando a tela? Tô. Eu Tô não com... sei se é problema na minha internet. Eu vou fechar e abrir de novo. Tá bom. Ó, então eu vou calcular através dessa fórmula aqui, ó, tá vendo? Então, para calcular o valor de Q, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o valor suspeito, eu vou colocar o valor suspeito menos o valor mais próximo. Então, o valor mais próximo é esse daqui. Dividido pelo maior valor menos o menor valor. E voilá, eu obtive um valor de 0,7. Então, olhando para essa tabelinha aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu vou ver aqui, deixa eu ver, para n igual a 4, eu vou ter que o valor de Q calculado é menor do que o valor de Q tabelado. Então, o valor deve ser mantido, né? Pessoal,
Só voltando aqui no teste Q, eu mostrei aqui um exemplo do teste G para 12 observações, tá vendo? A gente tem essas 12 observações aqui. A gente tem essas 12 observações. Quando você tem números muito grandes, quando você tem muitas observações, é interessante que você use o teste G. O teste Q, ele vai ficar ali para 4, 7 observações, né? Para poucas observações. Eu acredito que quando eu fiz aqui o cálculo do valor de G, eu fui olhar aqui o valor tabelado. Aqui é o número de observações, né? Não o número de grau de liberdade. Então, deixa eu ver. Então, eu teria que ter olhado aqui no 12, que é 2,285. Eu coloquei aqui o valor errado, né? Deveria ser 2,285, né? Então, se a gente fosse voltar lá para o exemplo de quando a gente estava comparando a porcentagem de percarbonato, a gente estava comparando a porcentagem de percarbonato a porcentagem de percarbonato no Vanish, no IP, né? Aquele sabão em pós que são oxy-action, né? Que eles têm água oxigenada. Eu falei que a gente teve esses valores aqui, eram 5 grupos trabalhando, né? A gente tinha um grupo que obteve 28, outro grupo que teve 27, outro grupo que teve 25. Aí teve um grupo que obteve 19 e um grupo que obteve 14, né? Aí eu falei, será que esse 14 deve ser mantido, né? Aí a gente fez o teste G, né? A gente fez a média menos o valor suspeito dividido pelo desvio padrão. E quando a gente foi ver, então, no caso, para 5 observações, perdão. Então, quando a gente foi fazer a observação para 5 observações, aqui. Você vê. O valor tabelado, né, para 5 observações é 1,715. Então aqui a gente tem o valor de G calculado. E aqui a gente tem o valor de G tabelado, né? Então, o valor calculado foi de 1,4, enquanto que o valor tabelado é de 1,715. Certo? Aí a gente pode ver que o valor calculado foi menor que o valor tabelado. Então, esse resultado aqui que foi obtido pela Nayara deve ser mantido, não deve ser descartado. Ok? E a gente pode resolver a gente podia também fazer essa observação utilizando o teste G, utilizando o teste Q. Ô, prof. Sim.
Tava falando aqui com a Júlia, ela também não tá vendo tua tela. Não? Não, eu já entrei e saí várias vezes, não é eu então. Não tá aparecendo, prof. E agora? Ainda não. Que estranho. Aqui fala para mim que tá compartilhando. Aqui só tem a tua foto ainda. Mas que estranho. Aqui aparece para mim que tá. Aqui parece para mim que tá compartilhando. Não, mas sem problema, eu vou. Então, já que vocês não estão vendo, não tem problema. Eu só vou terminar essa explicação, depois vocês olhem para a gravação, tá? Será que na gravação tá aparecendo? Assim, eu vou, inclusive agora, né, quando terminar a aula, eu vou fazer o download da aula, vou assistir e vou colocar no meu canal no YouTube, né? Ok. Aí eu já vou ter certeza, né? Se apareceu a tela, né? Porque se não aparecer a tela, meu Deus, você não tem a menor ideia do que eu estou falando, que eu estou mostrando os resultados e mostrando como faz o cálculo. Não, então, tá É, falando 10 aí, minutos atrás isso. aí se você não vê a tela, você não tem ideia do que eu estou falando, né? Bem, mas basicamente, então depois vocês assistem no YouTube, né? Então você imagina que aqui a gente tem as porcentagens de percarbonato determinado no Vanish White, tá? Então, como vocês podem ver, teve dois resultados aqui que ficaram, especialmente esse resultado ficou bem distante dos demais, né? Aí vem a questão, esse resultado aqui deve ser mantido ou retirado? Então a gente clica aqui em dados, classificar de A a Z, classificar de A a Z, aí ele fica do menor para o maior. Aí, para eu determinar se esse valor deve ser retido ou não, agora eu vou determinar isso através do teste Q. Como que eu uso o teste Q? Aqui. Então, para você fazer o cálculo usando o teste Q, você vem aqui na sua tabela. É essa fórmula que é usada, tá vendo? Então, para eu calcular o valor de Q, né? Calculado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o valor suspeito menos o valor mais próximo. Não, mas que estranho. Ele acabou não organizando, tá vendo? Ele não organizou do maior para o menor. Já sei por quê. É que eu não dei Ctrl C, Ctrl V. Tem que dar colar special, valores. Agora sim ele vai fazer bonitinho, né? Ele vai classificar de A a Z. Agora sim, tá? Ele tá bonitinho, do menor para o maior, tá? Então agora eu vou determinar o valor de Q calculado. Eu vou colocar o valor suspeito menos o valor mais próximo dividido pelo maior valor. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, então. Eu vou colocar o valor suspeito menos o valor mais próximo. Isso daqui eu vou dividir pelo maior valor menos o menor valor. Isso daqui vai me dar um valor de 0,3. Então, eu posso olhar aqui. Aqui eu tenho os valores de Q. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, eu tenho 5 observações. O valor de Q tabelado.
o valor de Q tabelado é igual a 0,71. Então, nesse momento, eu posso observar que o Q calculado é menor que o valor de Q tabelado. Então, o valor deve ser mantido. Ok? O valor deve ser mantido. Bem, então, continuando aqui as explicações, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? 3 medidas adicionais foram adicionadas às fornecidas no exemplo acima, para que os resultados completos se tornassem, tá? Então ele voltou a medir nitrito na água do rio, só que ele fez mais 4 medidas, né? Ele fez mais 3 medidas. Então é o caso, né? Ele determinou nitrito na água do rio, ele teve um valor que ficou bem distante dos outros 3, né? Com 4 medidas. Aí ele resolveu fazer mais 3 medidas, né? Para obter esses valores aqui. Aí vem a pergunta: será que esse valor deve ser retido ou não? Então a gente dá um Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui nessa tabelinha. Então você imagina. Opa! Eu vou dar um Ctrl C. Eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Bem, então eu posso fazer isso daqui pelo teste Q e eu posso fazer essa determinação pelo teste Q, né? Então, para fazer isso daqui através do teste Q, eu vou vir aqui e eu vou colocar os meus valores. Certo? Vou vir em Ctrl C, para Special, valores. Então, eu vou vir aqui e vou organizar eles do maior para o menor. Classificar do maior para o menor. E vou lá, eu tenho aqui meus resultados. Então, se eu quiser calcular isso daqui através do teste Q, eu vou vir aqui e vou calcular o meu valor. E eu vou calcular o meu valor de Q. Então, aqui eu tenho meu Q calculado. E aqui eu tenho meu Q tabelado. Deixa eu ver quantas observações eu tenho aqui. Se eu estou com preguiça de contar, eu venho aqui e escrevo count.num. Aí eu venho aqui. Sete observações, né? Então eu olho na tabelinha para 7 observações, eu vejo que o meu valor de Q tabelado vai ser 0,568. E o meu valor de Q calculado, ó, vai ser o valor suspeito menos o valor mais próximo dividido pelo maior menos o menor. Opa, meu T calculado é maior que meu T tabelado. Ó, então, como o meu Q calculado é menor que o meu Q tabelado, o valor deve ser excluído. O valor deverá ser excluído. Eu poderia fazer isso daqui também pelo teste Q, pelo teste G. Então, por exemplo, pelo teste G,
eu vou calcular o valor de G com essa fórmula aqui, né? Então, eu vou calcular meu G calculado, né? Para isso, eu vou fazer o valor suspeito menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, aqui eu vou colocar a média, aqui eu vou colocar o desvio padrão. Então, aqui eu tenho a média. Aqui eu tenho o desvio padrão. Ok? Então, eu vou colocar aqui o meu valor suspeito menos a média dividido pelo desvio padrão. Eu vou achar um valor de 2,03. Eu vou consultar da tabela o valor de G. Então, eu vou colocar aqui a tabelinha, tá vendo? E eu vou ver, então, que o meu valor de G tabelado vai ser igual, deixa eu ver, para 7 observações, 2,02. Então, mais uma vez, né? Então, tanto pelo teste Q quanto pelo teste G, eu falo que o valor deverá ser excluído, né? Ó, eu tenho que o meu G calculado é maior que o meu G tabelado. Certo? São questões assim que esperam por vocês na prova. A gente não tá vendo, mas ok. Ah, tá. Bem, então eu vou parar por aqui, já são 21h43. Então a gente para por aqui e eu vou ver agora a gravação da aula, tá? Mas é estranho, porque eu tô aqui, ó, no meu Teams, tá aqui, parar compartilhamento de tela. Então parece que tá compartilhando, né? E aliás, quando eu parei a primeira parte da aula, eu parei de gravar, mas eu não parei de compartilhar a tela, né? Estranho. Mas então é isso, pessoal. Na semana que vem a gente continua essa aula teórica da parte estatística do curso e depois a gente volta a fazer práticas, então. Tá bom? Ok, professor. Boa noite. Tá, muito obrigado aí pela presença de todos e boa noite e até semana que vem, então. Tchau, tchau. Valeu.